sejam bem-vindos a mais um programa Cartórios no Ar. A partir de agora, vocês acompanham mais um pouquinho da atividade extrajudicial no estado do Maranhão. Cartórios no Ar é uma coprodução do Tribunal de Justiça do Maranhão e do Colégio Notarial do Brasil, Seccional Maranhão, que pode ser acompanhado pelo YouTube e pela Rádio Web Justiça, nos canais da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão e do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu sou Juliana Soares e hoje vamos falar um pouquinho sobre a desjudicialização por meio dos serviços cartorários disponíveis ao cidadão. Para falar do assunto, recebemos hoje o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Dr. Anderson Sobral. Dr. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse projeto que é de grande interesse da Corregedoria, do Tribunal de Justiça, e é uma forma do judiciário conversar com a sociedade. Vamos iniciar a nossa conversa traçando um panorama sobre o que é a desjudicialização. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o conceito de desjudicialização e por que ela se tornou tão importante no sistema de justiça brasileiro? Bem, antes de falar propriamente do que se trata o termo judicialização, acho que é interessante a gente conversar da razão pela qual esse tema, a desjudicialização, passou ao centro das atenções do mundo jurídico brasileiro. Por exemplo, o nosso ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, publicou uma obra recentemente denominada Judicialização da Vida. E ele quis chamar a atenção para além do tema específico do livro, que é o Sistema de Controle de Constitucionalidade Brasileiro, para o fato da sociedade brasileira conviver com quase 100 milhões de processos. É algo que não tem semelhança ao redor do mundo. Então, a antropologia jurídica certamente já se deparou com esse problema e vem estudando. Porém, de alguma forma, a sociedade brasileira, o cidadão, ele tem dentro de si a ideia, a crença de que o judiciário é o único meio de solução dos seus problemas. Isso faz com que se tenha um elevado número de processos e, como todo e qualquer serviço público, o serviço judiciário também tem seus limites. Limites de pessoal, limites orçamentários. E isso impacta negativamente a prestação jurisdicional, que é um serviço público, e, na minha percepção, esse excessivo número de processos é uma das origens daquilo que se convencionou chamar de morosidade processual, ou seja, é a demora em receber o resultado de um serviço público, no caso, o serviço público jurisdicional. Então, com esse panorama é que a gente consegue imaginar a importância que a desjudicialização tomou no cenário jurídico brasileiro, que é tentar mudar uma cultura, tentar impactar o cidadão, fazê-lo entender que o judiciário não é o único meio de solução dos seus conflitos. Por isso, desjudicialização. Há meios alternativos que a sociedade, o cidadão, deve procurar antes de bater as portas do judiciário. O senhor mesmo falou, mudar uma cultura, né? Houve um certo receio logo no início da promulgação, da edição de alguns atos, por exemplo, a 11.441, até que, né, a prática de atos extrajudiciais passassem a ser efetivamente praticados. O que o senhor acha, a que se deu esse receio, né? E passados aí quase 15 anos, como que o senhor avalia a mudança, né? Porque hoje é o contrário, as pessoas vêm cada vez mais buscando o extrajudicial. A que o senhor acredita essa mudança na cultura? Como você bem falou, né? Como eu havia citado, a desjudicialização é uma tendência de mudança cultural. Mas toda mudança cultural, ela pressupõe algum tempo.
E esse tempo de maturação, que vem desde os primeiros projetos de desjudicialização, esta maturação vem ocorrendo ao longo do tempo e certamente a população brasileira já começou a perceber que aquilo que existia no seu imaginário popular, ou seja, de que somente o judiciário era capaz de solucionar o seu problema, seu conflito social, não mais se torna a realidade, não mais é a realidade. Há outros meios de solução dos problemas, um dos quais é a autocomposição, por exemplo, que é uma forma de desjudicialização. Existe, doutor Anderson, alguma diferença entre o ato praticado pelo cartório e o ato no que tange a resolução de conflitos, né? Existe alguma diferença entre o ato praticado pelo cartório e a decisão proferida pelo juiz na prática? Na prática. Ao longo da história brasileira, certa vez eu cheguei a ler um livro de um historiador que dizia que uma das razões pela quais o Império Brasileiro conseguiu manter uniforme o seu território, diferente do Império Espanhol, que teve uma desconcentração, uma difusão muito grande, foi por atribuição da sua magistratura, dos seus juízes, porque a sociedade desde sempre acreditou muito no poder judiciário. Mas esse é o lado bom. Até hoje, o reflexo desses milhões de processos nos escaninhos do poder judiciário é a confiança que a sociedade tem em relação ao poder judiciário. Mas, para além disso, a sociedade também acredita muito no registrador e no notário. Na verdade, os dois, né? O Poder Judiciário, na verdade, o serviço cartorário das serventias extrajudiciais é um serviço público jurisdicional, o judiciário. É delegado, né? Pelo Poder Judiciário, né? Verdade, é um serviço público delegado. E andamos juntos ao longo da história. E, ao mesmo tempo que a sociedade acredita no Poder Judiciário, também acredita tanto quanto nos registradores e notários. Então, eu tenho certeza que a sociedade já vem assimilando que não há nenhuma diferença entre o ato jurisdicional que resolve o seu litígio e aquele praticado pelos tabeliães, registradores, pelos titulares de cartórios em si, como resposta à solução daquele conflito. Poderia citar muitos outros atos, mas, por exemplo, o inventário extrajudicial tem tanta força quanto aquele proveniente de uma decisão judicial. Eu vejo como tabeliã, né, principalmente agora nesse período de pandemia, como aumentou a demanda no extrajudicial, principalmente com relação aos inventários. E eu acho que a resposta é mais rápida também. Então, eu acredito que, havendo consenso, né, claro, é uma boa medida para a desjudicialização, né? Sim. Com certeza. E a desjudicialização teria alguma relação com o que tanto se fala de justiça multiportas? Uma ótima pergunta, e a gente consegue entrelaçar os dois conceitos, né? Porque o sistema multiportas é uma concepção que foi introduzida no Brasil, veio do direito comparado, e ela traz a ideia de que ao jurisdicionado, ou seja, aquela promessa que a Constituição trouxe de amplo acesso à justiça, ela não se resume apenas à resposta do Poder Judiciário. O nome multiportas já traz aí. A ideia de acesso à justiça tem que ser vista pelo cidadão, pelos operadores do direito, como uma diversidade de caminhos que ele pode optar para solucionar o seu problema, aquele litígio que bate às suas portas. Então, e essas outras portas efetivamente a desjudicialização, é a mediação, é a conciliação, é a arbitragem.
Então, os dois conceitos, eles caminham juntos. E que ressalte que a mediação e conciliação também já é possível no extrajudicial, né? De acordo com o provimento do CNJ. Isso. Acho que o caminho é esse, doutora Anderson. Mais do que falar em desjudicialização, estamos aqui falando do aprimoramento do Poder Judiciário. Na visão do senhor, como os cartórios podem contribuir para essa melhoria dos serviços da justiça? Certo. Como havíamos falado anteriormente, as serventias extrajudiciais, os famosos cartórios, exercem atividade pública jurisdicional delegada. E também, como mencionamos, os registradores e notários possuem um alto grau de confiança e respeitabilidade perante a sociedade. Então, com base nisso, a Corregedoria Geral da Justiça, na pessoa do desembargador Paulo Welten, ao publicar um provimento sobre a possibilidade de conciliação e mediação, atribuiu uma esperança muito grande, a esperança de que os registradores e notários, com sua respeitabilidade perante a sociedade, caminhem ao lado dos juízes na solução, na prestação dessa tutela jurisdicional, ampliando esse acesso à justiça. Doutor Anderson, o senhor foi um dos representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão na segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, promovidas pelo Conselho da Justiça Federal e Superior Tribunal de Justiça. Esse trabalho resultou na aprovação de 142 enunciados, muitos dos quais tratam dos cartórios como mecanismo de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Como esse tipo de evento pode chamar a atenção dos operadores de direito para a importância dos serviços cartorários enquanto instituição de acesso à justiça? Ótima pergunta. Como dito, eu fui um dos representantes, juntamente com o doutor Alexandre Abreu, do coordenador, né, que ajuda a coordenação do SEJUSC. O evento contou com representantes de todos os tribunais de justiça e tribunais federais, ou seja, de todos os tribunais do Brasil, ministros do STJ, conselheiros, representantes da OAB, representantes da Academia Brasileira, ou seja, todo o mundo jurídico brasileiro tinha representante no evento. O evento contou com 2 dias, com palestras, debates e comissões de trabalho. Ao final, foram propostos e, ao fim, aprovados 142 enunciados que representam a interpretação e um caminho a ser seguido pela comunidade jurídica brasileira em relação à arbitragem, à mediação, conciliação e, enfim, à desjudicialização. E a importância dos cartórios foi representado por um grande número de enunciados aprovados, tratando especificamente das serventias extrajudiciais, do seu trabalho diário. Então, isso denota o quanto os cartórios podem servir como mecanismo de desjudicialização. Desses enunciados aprovados, teria algum que representa esse espírito da desjudicialização? Tem sim, é a proposta, eu vou pedir licença aqui para ler, de número 4.130, que trouxe o seguinte enunciado que acabou sendo aprovado. A desjudicialização pode contribuir para o acesso à justiça na medida em que este último conceito foi redimensionado, de modo que a jurisdição deixa de ser monopólio do poder estatal. Então, esse enunciado, na minha humilde percepção, representa um ponto de inflexão, de mudança de rumo da ciência jurídica brasileira em relação ao conceito de acesso à justiça, porque leva o conceito, a mensagem para todos os operadores do direito, para todos aqueles que militam diariamente em algum dos ramos do sistema de justiça, de que a jurisdição
Ou seja, a solução de conflitos, de litígios, não é mais monopólio do poder estatal. Os problemas sociais não só podem, devem ser primeiramente solucionados pelas vias alternativas. Lembra daquela resposta anterior da pergunta, sistema multiportas? O que aqueles presentes à segunda jornada, entenderam como de mensagem a passar à sociedade, é que o cidadão, quando se deparar com algum problema social, algum litígio, ele deve pensar primeiramente nas vias extrajudiciais de solução do litígio, porque são tão seguras quanto a via judicial. E o cartório aqui, como eu disse, é um aliado muito grande, porque empresta a sua respeitabilidade, a sua confiança, a segurança jurídica aos atos de conciliação, mediação. E essa é a mensagem que a Corregedoria, ao publicar aquele provimento, também quis passar para o cidadão, que muitos daqueles problemas, dos litígios, principalmente aqueles mais cotidianos, descumprimento contratual, problemas de vizinhança, o cidadão deve, primeiramente, perceber e procurar as vias extrajudiciais, para depois, caso não consiga uma solução, aí sim procurar a via judicial, porque as primeiras, as extrajudiciais, são mais céleres. E a judicial vai demorar mais um pouco, já que, como dissemos, o Brasil é o país que tem o maior número de processos entre os países do globo terrestre. E às vezes, né, o cidadão não tem conhecimento, mas, por exemplo, a escritura é um título executivo. Não deu certo, há a possibilidade dele ser executado posteriormente, né? Penso eu também que às vezes essa cultura de acreditar muito na decisão do juiz é pensando já na fase de poder executar. E às vezes eu acho que falta um pouco de divulgação também, que o título extrajudicial ele pode ser executado também com uma sentença do juiz. Sem dúvida. Né? E ao fim e ao cabo, o processo para a resolução desse problema será mais rápido. Isso. Recentemente foi publicado o provimento 34 de 2021 da Corregedoria do Maranhão, que regulamenta a negociação de dívidas protestadas e os procedimentos de conciliação e mediação nos serviços notariais. Qual a importância desse provimento e qual o impacto esperado? A publicação desse provimento tem uma origem muito interessante, origem nos próprios cartorários, nos próprios delegatários. 2 pedidos provenientes de colegas seus. E isso é muito interessante porque o desembargador Paulo Velten, no momento em que recebeu o processo, ele percebeu o impacto positivo que isso virá a trazer para o serviço jurisdicional aqui no estado do Maranhão. Por quê? Porque os cartórios, a partir de agora, receberão também demandas e solucionarão, junto conosco, com o judiciário, já que formamos um grande sistema, os litígios que porventura venham a surgir na sociedade. Então, por meio da conciliação e da mediação, os cartórios continuarão a caminhar, mas agora com mais 2 outras atribuições, juntamente com o Poder Judiciário. Para a gente encerrar, além desses serviços que nós já falamos, né? O senhor poderia citar quais outros serviços que o cidadão pode buscar para a solução de conflitos no extrajudicial? E ao longo aqui da nossa conversa já citamos alguns, né? Mas o que me vem agora à memória, o próprio inventário, a partilha, é perceptível como as sucessões extrajudiciais elas conseguem finalizar mais rapidamente com os processos de inventário
levados ao Poder Judiciário, até pela forma amigável da sua solução. Também a separação judicial, o divórcio, por exemplo, para servir como provas as atas notariais. Então, é uma gama muito ampla que precisaríamos de um outro programa para tratar especificamente de todos, mas é um leque de serviços que o cidadão não só pode, como deve procurar nos cartórios. Nós conversamos hoje com o Dr. Anderson Sobral, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Maranhão. Dr. Anderson, muito obrigada pela sua participação no Cartórios no Ar. Eu que agradeço o convite em nome do desembargador Paulo Velten da Corregedoria Geral da Justiça. Esta foi mais uma edição do Cartórios no Ar, o programa que tem a missão de levar informação à sociedade sobre os serviços extrajudiciais no estado do Maranhão. Na Rádio Web Justiça, o programa vai ao ar às segundas-feiras, às 8h45 da manhã, com reprise às quartas e sextas-feiras, às 16h45 da tarde. Você também acompanha Cartórios no Ar pelo YouTube, nos canais da Corregedoria Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça do Maranhão. Cartórios no Ar é uma coprodução do Tribunal de Justiça do Maranhão e do Colégio Notarial do Brasil, Seccional Maranhão. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.